Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira onde a gente vai trocar um pouquinho de ideia, matar saudades. Tudo bem com vocês? Possam estar todos em paz, graças a Deus. Nós estamos aqui para fazermos nosso encontro das quartas-feiras, onde a gente estuda um pouquinho sobre o Espiritismo. Nós estamos escolhendo esses dias trabalhar um pouquinho o Livro dos Espíritos, onde a gente pode ver que ele é atualizadíssimo e sempre nos orienta em todos os momentos. Para quem não me conhece, o meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz. Nós nos encontramos em Atibaia, na Avenida das Saudades, número 104. Quando a gente faz essa proposta de um pouquinho de estudo, nós sabemos que chega em muitos lugares. Por isso que essas gravações são feitas com muito carinho. Nós estamos também fazendo a gravação dos evangelhos e vocês compartilhem, mandem para os seus amigos, para os seus parentes que moram fora de Atibaia. E é uma coisa gostosa porque a gente pode ouvir a gravação nos nossos afazeres, a hora que a gente tem uma folguinha, ou mesmo a hora que a gente está fazendo o nosso trabalho, coloca do lado como uma música, a gente vai aprendendo um pouquinho mais do Espiritismo. Vamos então, esperando o pessoalzinho que chega, que vai poder estar junto de nós. Lembrando, gente, que nesses encontros de quarta-feira, às vezes sou eu, às vezes é um outro companheiro, mas nós podemos fazer perguntas. Então há uma oportunidade de nós trocarmos as informações dentro do que nós estamos falando. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar na hora. A gente tendo condições, né, conhecimento, condições, a gente responde na hora mesmo. Se caso nós não tenhamos condições de responder, nós podemos deixar a pergunta e depois a gente responde mais tarde para vocês também. Tá ok? Então vamos nos preparando, gente. Deixando o nosso coração sereno, harmonizando bem os nossos pensamentos, pedindo ao nosso Mestre amado Jesus que nos envolva com muito carinho, derramando as suas bênçãos sobre nós, toda a equipe de Razim, que é a área de ensino, que possa também nos abençoar neste momento. Assim seja. Na noite de hoje, gente, eu escolhi trazer um tema que está no Livro dos Espíritos e ele fala da pergunta Peraí que a página saiu do lugar aqui, gente. Bom, a pergunta do Livro dos Espíritos é o seguinte: aquela pessoa que reencarnou, ela tem uma missão a realizar. Todos nós, quando reencarnamos, nós temos uma proposta. E essa proposta, ela está sempre ligada à nossa necessidade de progresso, de adiantamento. Então, o que eu não fiz numa encarnação, eu me proponho a fazer na outra, para que eu possa ir caminhando, porque fomos criados para a perfeição. Então, a pergunta é o seguinte: uma vez que eu escolho a minha prova, a minha experiência, o meu tipo de progresso, e eu reencarno, não cumpro, e ainda não cumprindo, eu fico na ociosidade. Aí a gente lembra daquelas pessoas que passam pela vida, não fizeram mal a ninguém, mas também não fizeram o bem. E aí a resposta do plano espiritual é que não fazer o bem já é fazer o mal. Essa pergunta me fez fazer grandes reflexões. Nós estamos vivendo num momento de reclusão, né? E as pessoas, ao invés de tentar a utilidade
mesmo mediante a reclusão, elas estão procurando cada vez mais a futilidade. Desculpa quem não concorda, mas nós estamos vendo um grande movimento solidário, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo uma grande necessidade das pessoas que se encaixam no sentido do tédio. Eu estou entediada, eu não tenho o que fazer, eu estou presa. Nesse ponto, gente, o que nós podemos fazer para trabalhar essa inutilidade que a gente diz aparente? Nós podemos estudar, nós podemos auxiliar, nos enganjar em uma série de trabalhos comunitários, nós podemos dar aula virtual particular para crianças que estão com dificuldade, nós podemos fazer cursos diferenciados do que eu tinha. Eu não posso simplesmente ficar parada. Nós não reencarnamos para ficar estagnado. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Aquela pessoa que cuida da sua vida, das suas costuras e pronto, ela está perdendo a oportunidade do progresso espiritual. E a pergunta do Livro dos Espíritos diz: qual a consequência dessa inércia escolhida pela pessoa? E aí ele diz: essa pessoa, quando voltar ao plano espiritual, ela vai verificar, primeiro, o que ela não fez. Ela tinha uma proposta que ela ajudou a escolher, ela ajudou a projetar e ela não fez. E ainda ela deixou de progredir. Olha que coisa séria. Ela vai ter que vir com dificuldades que ela não necessitaria estar para poder acionar aquele impulso de ela fazer as coisas. Um exemplo, uma pessoa que vem com a saúde, vem com inteligência, vem com uma família, ela tem as condições de vida. Ela tem um emprego bom, ela tem uma vida social tranquila, todos os aparatos para que ela pudesse fazer o melhor nessa encarnação. Mas ela escolhe simplesmente comer, beber, dormir, passear, comer, beber, dormir, passear. Livre-arbítrio. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. Oi, Adriano, seja bem-vindo. Nesse ponto, eu vou passar uma existência assim, é permitido? É permitido. Eu passo uma existência assim, jogando minha existência fora. Aí hoje, o que eu vou fazer? Espera um pouco. Acho que eu vou dar uma chegada no shopping. Eu vou depois passar para comer umas coisinhas gostosas. No fim do dia, eu vou fazer uma massagem. E acho que antes de deitar, eu vou pegar uns filminhos para mim. Nada contra. Agora, dentro disso, o que eu fiz para que eu pudesse ter feito um pequeno movimento em benefício social? O que eu fiz? O que eu fiz para contribuir com a humanidade? O que eu fiz para contribuir com a dor do próximo? E além do mais, o que eu fiz para o meu adiantamento? Se eu passar uma existência assim inteira, a gente conhece muita gente que passa desse jeito, né? Desde pessoas artistas, pessoas que a gente tem na nossa vida social, em modo geral. Tudo legal. Quando nós vamos reencarnar, aí as coisas podem não vir tão fácil como aconteceu. Eu posso reencarnar já com uma dificuldade familiar, aonde eu posso ficar órfão no meio do caminho e eu tenho que trabalhar para trazer o pão de cada dia. Eu namoro aquele sapato lindo na vitrine, mas eu tenho que optar entre o sapato e o pão.
O que a gente está querendo dizer é que a pessoa, ela não precisava ser tarrachada pela dor. Mas como ela escolheu em uma vida anterior a ociosidade, ela vai ter que ter o progresso impulsionado pela dor. E às vezes, quando a gente é impulsionado pela dor, a gente ainda não tem aquela situação completa de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que fazer, não é porque eu quero fazer. Eu sou obrigada, sou colocada numa condição onde eu sou obrigada a fazer essa situação. Por mim eu não fazia nada disso, por mim eu queria ficar na rede, eu queria passar os dias na praia, eu queria não ter ninguém atrás de mim. Isso eu já fiz. Eu já fiz. E eu tenho saudades disso. E eu ainda, por falta de compreensão, gostaria de ter de novo. Não entendendo que as dificuldades fazem com que a inteligência se desenvolva, que a gente possa achar dentro de nós qualidades e capacidades que a gente nem imaginava que poderia ter. Eu tenho um exemplo muito pessoal, né? Quando eu tive bebê, o meu primeiro filho, a minha irmã teve junto comigo, na mesma semana, o bebê dela. E eu tive uma cesariana, ela também, mas ela teve a dor de cabeça, aquela dor de cabeça do parto, da anestesia. Automaticamente, minha mãe era uma só. E a gente tem que cuidar daquele que está necessitando mais. Não era nem escolha. E eu tive que então cuidar do meu filho sozinha. Na hora eu fiquei muito revoltada, né? Como? Eu não sei lidar. Como é que eu dou banho? Como é que eu enfaixo? Como é que dou de mamar? Põe de bruço, põe de frente, põe de não sei o quê. E eu fiquei muito, muito brava, porque eu não tive a minha mãe do meu lado para cuidar de mim, entendendo que era o processo da necessidade da minha irmã. Porém, quando eu tive o meu segundo filho, né, a minha segunda filha, tirei de letra. Foi tudo tão fácil. Eu já cheguei do hospital, eu já arrumei ela, já pus no berço, depois eu já dei o banho, já fiz a mamadeira, já coloquei que eu não tive leite do dela. Foi assim, eu nem percebia que tinha filho. Por quê? Porque aquilo que naquele momento eu fui obrigada a tomar atitude, na realidade eu fui obrigada a um aprendizado. Que quando eu precisei, eu tinha um arquivo do que eu já tinha feito. Então, quando nós temos e somos colocados numa situação de obrigação, vamos pensar assim, hoje, a partir, né? Vamos pensar, não é uma obrigação, eu não estou sendo castigada, eu estou aprendendo, eu estou tendo a oportunidade de um aprendizado. E que é aquela posição que diz o Evangelho que ninguém corrói. O aprendizado não ocupa espaço. Quanto mais nós aprendermos, melhor fica para nós. Oi, Eliane. Oi, Cida. Tudo bom? Chegou bem em casa? Graças a Deus. Por isso, gente, a pergunta do Livro dos Espíritos no sentido: podemos escolher uma vida ociosa? Podemos. E a gente às vezes até inveja aquela pessoa que não tem obrigações, que não tem horário, que não tem aquela dificuldade para se locomover, não tem dificuldade para fazer as coisas. Mas na realidade, nós precisamos entender até onde existe um acelerar na evolução. Segundo, será que ela precisa ser acelerada como eu estou precisando ser acelerada hoje? Será que ela já não adiantou alguns passos e hoje ela não precisa ser atarrachada? Aí faz lembrar, gente, aquela posição quando morreu Ayrton Senna, né? Ayrton Senna tinha uma vida
deslumbrante. Conheceu o mundo inteiro, campeão, vivia numa sociedade extremamente tranquila, né? Uma questão financeira também e tudo mais. E ele podia escolher a ociosidade, mas não, ele se autodesafiava na profissão por paixão. Porém, depois que ele desencarnou, nós ficamos sabendo da obra maravilhosa que ele fazia no anonimato. Tá entendendo, gente? A questão de aproveitar a vida, a questão de ter o seu momento de lazer, de sossego, ótimo. Eu não posso apenas passar pelo mundo sem ter sido uma pessoa caridosa, sem me preocupar com as pessoas, sem contribuir dentro do universo para que as coisas melhorem. E principalmente, gente, o meu progresso intelectual, espiritual e moral. Eu tenho o dever de tentar espremer, retirar tudo o que eu puder. Tudo que tiver ao meu alcance de aprendizado, eu preciso trabalhar para que eu possa adquiri-lo. E hoje, muito fácil, né, gente? Essa beleza que é o nosso computador, a gente só não sabe mais do que não quer. No sentido espiritual, eu não posso assim, existe um Deus, existe um céu, existe um inferno, eu cumpro com as minhas obrigações, eu sou muito boa, quando eu morrer vou para o céu e acabou. Não, gente, eu preciso trabalhar a minha espiritualidade, eu preciso trabalhar a minha ligação com o Pai Criador. Eu não posso deixar a minha vida espiritual simplesmente adormecida. Existem ângulos maravilhosos do nosso lado espiritual. Existe um eu espírito que, quando estou dormindo, viajo no plano espiritual em grandes aprendizados. Eu, em espírito, eu posso auxiliar junto à espiritualidade. Um exemplo, gente, existe uma catástrofe lá do outro lado do mundo. Existe nessa catástrofe encarnados e desencarnados, pessoas que já desencarnaram e outras que ainda estão ali soterradas ou machucadas. O plano espiritual, à noite, nos recolhe em espírito e nos leva até lá para que nós possamos dar a nossa energia espiritual e animalizada, porque estamos ligados na matéria, e ir lá recuperar aquelas pessoas, como Jesus fazia. Jesus, quando impunha a mão, ele jogava uma carga magnética em cima das pessoas. E o plano espiritual, ele precisa desse magnetismo para que ele possa ajudar aquelas pessoas do outro lado do mundo. Agora, até dormindo, nós podemos fazer um trabalho. Agora, se eu não souber de nada disso, se eu não me posicionar no sentido caridoso, de observar a necessidade alheia, de me compadecer com o sofrimento alheio, eu não estou trabalhando o meu lado espiritual. E o meu progresso material, ele vai nos trazer ensinamentos. O meu progresso espiritual vai me trazer aquela sabedoria, aquele engrandecimento que o espírito tanto necessita. E automaticamente, se eu fizer esse trabalho no meu progresso espiritual, o meu progresso moral vai junto. Porque a minha consciência vai me direcionar para que eu possa atuar no meu lado material também de uma forma justa. Quando nós vemos uma pessoa que tem muito recurso material e ela simplesmente usa para si, não auxiliando nem os que trabalham ao seu lado, nós estamos vendo como isso vai ser peso mais tarde. Quando ela viu, eu poderia ter ajudado aquela pessoa e eu não ajudei. Mas isso muitas vezes a gente desperta lá no mundo espiritual.
Aí a gente reencarna e a gente vê a dor do mundo e a gente quer ajudar, mas não tem mais recurso. Não tenho, nossa, se eu pudesse, eu fazia alguma coisa. Eu já pude. Agora eu vou ser que nem o óbolo da viúva. Eu vou ajudar com o que é de meu já. Eu vou tirar, às vezes, de mim, que é aquela posição. Eu tenho um pãozinho, uma pessoa bate na minha porta com fome. Eu não posso dar o pãozinho para ela, porque eu só tenho um. Mas quando eu tenho aquela sensibilidade tão grande de não ficar tranquila de ver uma pessoa bater na minha porta e sair sem nada, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir aquele pãozinho. Então, com amor, falo, Senhor meu Deus, eu queria muito ajudar essa pessoa, mas o que eu posso fazer é só isso agora. Esse pãozinho, dá metade, preenche uma manteiguinha boa, dá para a pessoa, metade para ele, metade para mim. Mas eu já pude ajudar, mas eu escolhi a ociosidade, no sentido de auxílio ao próximo. A pergunta do Livro dos Espíritos, ela nos faz viajar em uma série de situações. Quando nós escolhemos vir para esse planeta Terra e a passeio, nós não podemos. Porque aqui no planeta Terra, nós somos impulsionados naturalmente a nos movimentar. Mas às vezes a preguiça é tão grande, o nome é esse mesmo, preguiça. Preguiça de pensar. Ai, podia levar para o exame do Enem, eu podia levar a calculadora, o celular, já pegava as respostas. Outros compram a prova pronta. Eu estou aprendendo? O que eu reti desse conhecimento? Mas na hora eu acho ótimo. Eu consegui o objetivo que eu queria. Eu entrei na faculdade. E agora? Eu vou comprar a prova até o fim da faculdade? E na hora de eu exercer, se eu for um engenheiro, primeiro prédio que eu desenvolver, a primeira ponte que eu resolver, vai cair. Por quê? Porque eu tive essa posição nossa. Muitas vezes a gente olha uma pessoa bem-sucedida, não digo financeiramente só não, uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue ajudar um, ajudar outro, ela sabe de um. Eu tenho uma conhecida nossa, inclusive é da casa, né? Ela sabe de todo mundo que precisa de alguma coisa. E ela não tem uma vida tranquila, não. Mas ela vai ali, ela se interessa por aqui. Gente, tá precisando de uma cama ali, tá precisando de uma roupa aqui, e ela movimenta o grupo todo, né? E hoje ela tá morando em Minas. E essa pessoa, ela vai em busca da dor. Por quê? Porque ela se coloca no lugar daquela pessoa. Ela não se permite simplesmente viver tranquilamente. E isso, quando isso acontecer conosco, com toda a humanidade, não vai mais haver sofrimento, não vai mais haver a miséria, não vai mais haver aquela posição do pessoa invisível. Porque tem pessoas que têm uma necessidade emocional tão grande e ao mesmo tempo elas são invisíveis. Ninguém para dar um bom dia, ninguém para olhar. Porque o que eu digo, gente, se movimentar é olhar o outro. Não é passar pela pessoa. Às vezes a pessoa está chorando, a gente nem olha, nem percebe, nem dá oportunidade. Eu brinco muito em aula, né, vocês sabem disso, que os animais irracionais, né, quando eles passam um pelos outros, vamos dizer um cachorro, um gato, um cavalo, sei lá eu, eles passam um pelos outros, eles têm uma reação. Eles se olham, às vezes eles se cheiram, às vezes eles se rosnam, mas eles não passam imperceptíveis um pelos outros.
Lá de longe ele vem olhando, olhando, olhando e vai chegando. O ser humano, ele tem tanta preguiça de se movimentar, de perguntar, de tentar ver se alguém precisa de alguma coisa, o medo que a pessoa responda assim, que ele consegue passar pelo outro como se não existisse nada. A pessoa passa pela outra sem olhar do lado. Não sabe dizer se é alto, se é baixo, se é loiro, se é moreno, se é negro. Não sabe dizer. Você viu aquela pessoa que estava perto de você, estava com um jeito tão tristinho? Pessoa? Ah, não vi não. Ah, estou tão ocupada com a minha vida, com as minhas coisas. E essa ocupação, na realidade, é nada. Ah, eu não vejo a hora de chegar em casa e me jogar na cama. Quem quer ajudar, ela coloca todas as obrigações ou a falta de obrigações e se coloca ao auxílio do próximo. Nessa situação que a gente precisa se colocar, tá? Nessa pergunta do Livro dos Espíritos, ele diz assim, a pessoa, se ela chegou no plano espiritual e teve consciência de que ela jogou uma encarnação fora, né? Porque volto a dizer para vocês que o planeta Terra não é colônia de férias, né? Quem escolheu de colônia de férias escolheu a colônia errada, porque aqui é doce sofrimento, como disse uma pessoa que conversei essa semana, aqui é escola, é hospital e é cadeia. Concordam? Aqui é escola, porque todos nós viemos para aprender. Aqui é o hospital, porque quem não passa pela dor, seja ela qual for a dor. Então, é através da dor, infelizmente, que a gente está sendo convidado ao progresso. E é uma prisão, porque para o espírito, o corpo é pesado, as limitações são pesadas, as distâncias são pesadas. Nós nos sentimos muitas vezes aprisionados e é realmente uma prisão. Porque daqui a gente só vai sair a hora que alcançar o progresso, que vem do trabalho, seja ele material, né, social e pessoal. Deu para a gente entender, gente, a resposta do Livro dos Espíritos do dia de hoje? Um espírito pode escolher ser ocioso uma existência inteira? Sim. Porém, vai ter que colher com dores e sofrimentos na próxima encarnação. Às vezes, gente, eu ainda acrescento aqui no Livro dos Espíritos, né, pedindo licença ao Espiritismo. Às vezes nessa encarnação mesmo. Às vezes nessa encarnação a gente escolhe ser ateu, assim à toa, aquela pessoa à toa, não tá nem aí com nada, comeu, bebeu, dormiu, tá ótimo, e vem uma água forte na bunda, desculpa o português claro, e nos levanta e joga para cima e faz com que a gente acorde, ainda nessa encarnação. E mesmo assim, eu falo que ainda é um grande aprendizado, é uma grande oportunidade, é queimar etapas. É como se eu não tivesse assim jogado na janela uma encarnação. Eu posso recomeçar ainda nessa encarnação. Eu posso, a partir da hora que essa onda me pega violento, eu posso continuar sentado, chorando, né? Amaldiçoando, me vitimizando, ainda estou jogando a minha encarnação fora. Mas não, eu posso também levantar, pegar e colocar. Eu posso começar daqui para frente. Eu posso começar a fazer a minha vida andar. Eu posso começar a trabalhar, a aprender alguma coisa, onde eu posso me descobrir e me reinventar. O convite está sempre feito para que a gente se movimente.
Oi, Adalberto, tudo bem? Orlando, tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui que o Orlando está perguntando. O Orlando está dizendo, essa ociosidade espiritual, quando a reconhecemos, dói. Ela dói no sentido de que, poxa, né, eu podia ter descoberto isso antes. Teria sido mais fácil a minha vida. E quando eu vejo na casa espírita, né, jovens, né, crianças, despertando assim, estudando, aprendendo já o que é o lado espiritual, o que é Deus na nossa vida, né, a representação de Jesus, fica mais fácil. Eu vejo pela minha neta, gente, ela faz a infância e a juventude, infelizmente agora com a pandemia tá parado, né? Mas ela estuda espiritismo já e tá na aulinha dela. E um dia ela me fez assim, vovó, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Aí eu olhei, era um bichinho, né? Eu olhei e fiz assim, não, Laura, é só isso, tá morto. Ela, ele morreu? Eu falei, morreu. Então ele já desencarnou. Eu olhei para ela e falei, como? Já desencarnou, vó, daqui a pouco ele volta. A leveza, gente, mediante a morte, mediante a vida, mediante as coisas. Não existe aquele ou nada. Então, toda essa parte que a gente vai trabalhando, nos conhecendo, entendendo essas ligações familiares, entendendo que o acaso não existe. Olha quanta coisa a gente pode fazer em vez de ficar simplesmente reclamando, olhando pela janela, hoje vai chover, hoje não vai chover, eu estou com vontade de fazer isso, mas não estou com vontade de fazer nada, esse tempo não passa, quando acaba essa pandemia, não aguento mais ficar preso em casa, perdemos tempo. Pega o livro dos Espíritos, aperfeiçoe a sua vida espiritual, entenda qual o processo que Deus está reservando para a gente. E aí a gente fica fazendo melhores escolhas, né? Por isso que o Orlando está dizendo, dói menos, porque a gente faz escolhas diferentes. E quando vem a dor, a gente entende ela também de uma forma diferente. É aonde que fica mais leve a nossa vida. Mas eu volto a dizer, vamos pensar direitinho. Eu não estou dizendo não pode descansar, não pode ir para o shopping, não pode se divertir. Não, eu não estou dizendo isso. Isso não é vida ociosa. Vida ociosa é quando eu olho para o meu eu e às vezes eu não consigo nem movimentar o meu próprio eu. Eu deixo um dia, depois do outro dia, depois do outro dia, e eu não me movimento para o aprendizado, para o meu progresso. Eu digo que hoje, mesmo na minha idade, né, com meus cabelos brancos, né, estou com 67 anos, é obrigação nossa entender um celular, saber manipular um computador. Porque se nós estamos reencarnados no planeta Terra, aonde chegou essa tecnologia, poxa, eu não estou lá no Nordeste da Cafundoga, desculpa o Nordeste, mas tem lugares que não tem acesso à internet, não tem luz elétrica. E eu vejo crianças que têm que pegar lá para cima do nosso país, um barco para poder estudar, para estar num outro lugar, são não sei quantas horas que vai, não sei quantas horas que volta. Não, eu estou aqui com toda facilidade, com essa coisinha na mão da gente, e eu posso viajar o mundo, eu posso falar com pessoas do outro lado do mundo, eu posso me inteirar do que está acontecendo no mundo. Isso é fazer movimentação para o nosso progresso. Eu posso, através disso, não posso sair de casa? Não posso. Eu posso ouvir palestras, né? Existem tantas palestras lindas, espirituais, existem palestras lindas de outras religiões, que tudo acrescenta
A gente vai ouvindo uma coisa boa ali, uma coisa boa aqui, outra coisa boa ali. Aquieta o nosso coração. Eu posso fazer um curso. Isso tudo, gente, é obrigação nossa. Ah, não, olha, já passei desse tempo, não quero aprender mais nada. Você está encarnado? Está. Então, você tem a obrigação de até o dia de seus olhos fecharem, você estar aprendendo. Eu fico muito triste com as pessoas que não sabem ouvir, porque as pessoas têm pessoas que só gostam de falar. E ela perde a oportunidade de ouvir. Porque quando a gente ouve o outro falar, o outro fala de alguma coisa que eu não conheço. E eu vou acrescentar aquela coisa que eu não conheço para mim. Aquele jeito de fazer, às vezes uma coisa que até eu sei fazer, mas ele faz de uma forma mais fácil. Às vezes a turminha me pega aqui assistindo vídeos de artesanato, né? E eu faço vários tipos de artesanato. Mas isso você sabe fazer. Eles falam para mim, você está assistindo esse vídeo, você sabe fazer. E eu falo, eu vou descobrir uma outra forma de fazer, porque ela faz de uma forma diferente da minha. E às vezes pode ser mais prático, não é mesmo? Por isso, gente, não vamos perder a oportunidade. Eu tive um exemplo muito bom, minha sogra, aos 92 anos, ela lia jornal, era atualizadíssima, trabalhava na assistência social do centro espírita onde ela trabalhava, fazia costuras, levava para casa bordadinhos para fazer. Isso é uma coisa que ela vivenciou a vida inteira de uma forma muito útil, né? Minha mãe também. Então eu tive bons exemplos de tentar ser útil e tento ser o mais útil possível. Claro que a gente sempre pode fazer um pouquinho mais, não é mesmo? O que o Orlando está falando? Oi, Mariângela, tá boa, minha linda? Gente, mais alguma alguém que queira perguntar sobre o que nós falamos? Então, nós falamos, é permitido ser uma vida ociosa nessa encarnação? O plano espiritual diz que sim, mas que tem as consequências, como nós todos falamos. Alguma pergunta em relação a isso? Não? Uma coisa que eu queria falar com vocês, vão pensando se vocês têm perguntas para me fazer. Eu gostaria que vocês colocassem temas que vocês gostariam de estudar. Eu queria preparar alguma coisa que vocês tivessem dúvidas. Olha, eu gostaria de ouvir o que acontece, o que o Espiritismo fala sobre tal coisa. Se vocês me sugerirem, eu preparo o material e na outra quarta eu trago. Vocês podem deixar o recadinho aí. Ângela, gostaria de saber sobre isso. E eu vou me preparar, vou estudar e na semana que vem a gente faz. Na outra semana a mesma coisa. Sabe por quê, gente? Às vezes eu escolho um tema que eu acho interessante, né? Porque quando ele fala da ociosidade, eu acho que bateu bem no momento que nós estamos vivendo, né? Porque eu vejo assim, uma série de pessoas diz que não pode fazer nada por causa da pandemia. Mas eu também vejo essa mesma série de pessoas no barzinho, tomando um chopinho, batendo um papo, saindo para fazer campanha e outras coisas. Então, isso me fez pensar, né? De que forma a gente está trabalhando para não ser ocioso e para não perder, que é a coisa que é mais triste, a gente chegar no plano espiritual, vivemos nessa prisão, 80 anos, né? Achando assim, nossa, venci. Chegar lá e falar assim, você não fez nada, né, filha? Volta para lá e você vai viver mais 70 para tentar fazer alguma coisa. É a mesma coisa quando a gente era criança e pegava o boletim que repetia o de ano. A gente só em pensar em fazer de novo dava uma tristeza, não dava? Então eu falo, vamos usar a nossa encarnação espremendo da vida o máximo que ela puder nos oferecer. Olhando para todos os lados, crescendo, porque toda a nossa forma de crescimento espiritual, material, social, intelectual, esse cabe no caixão, gente. Conhecimento cabe no caixão.
Caixão não tem gaveta, né? Vocês sabem, não dá para levar móveis, dólares, nada disso. Nem que ponha na cueca, não tem jeito. A cueca vai ficar também. Agora, essa bagagem, ela cabe no caixão. E nós vamos levar ela para todas as outras encarnações. Aí a gente vai só acrescendo, acrescendo. E quando a gente estiver na posição de iluminados, nem aí, e aí muito menos, a gente vai escolher a ociosidade. Se vocês lembrarem um pouquinho de André Luiz, quando ele chegou no mundo espiritual e ele ficou sendo socorrido, né? Então era, deita aqui, toma sopinha ali e tal. Chegou uma hora que ele fazia assim, dá para mim fazer alguma coisa? Eu sou médico também, dá para mim ajudar em alguma coisa? Porque não aguento mais ficar parado. E aí foi onde deram uma vassoura para ele, que ele pudesse ajudar lá na faxina do plano espiritual. Nós também, gente. Nós vamos, a partir da hora que a gente tenha mais consciência, em vez de a gente fugir do trabalho, em vez de a gente fugir do estudo, em vez de a gente tentar colar, comprar um diploma, a gente vai querer estudar, se esforçar, trabalhar, porque nós fomos criados para sermos úteis e para progredir. Não só para nós, para toda a sociedade, para toda a humanidade, um abraçando o outro, um se segurando no outro, aquele que está mais forte sustentando o que está menos, o que está mais fraco, e nós vamos seguir na grande caminhada da transformação. Não é vivendo na rede, simplesmente saciando as nossas necessidades e exigências, que o mundo vai se transformar. Ok? Então, gente, para variar, eu já falei quase 1 hora de novo, né? Bom, fico alegre de ter visto vocês, carinhas novas. Mariângela também faz tempo que eu não a vejo. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. Se vocês não escolherem o tema, aí eu vou escolher, tá? Eu tinha dito para vocês que eu ia fazer o estudo do livro Muitos São os Chamados, mas eu não estou encontrando o livro. Eu estou procurando, já pedi, mas ainda não chegou. Por isso eu não comecei esse livro. Mas eu acho interessante eu ir de encontro ao que vocês estão precisando, às dúvidas que vão se apresentando para vocês, tá bom? Gente, então nós vamos encerrando. Um beijo muito gostoso para vocês e que a gente possa estar reunidos na próxima quarta-feira. Lembrando que na Casa Espírita nós estamos com tratamentos presenciais às terças-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 20 horas e aos sábados às 15 horas. A nossa casa vai ficar aberta até dia 17, se não me engano é isso. Dia 17, sim. Dia 17 de dezembro. Depois nós vamos fechar para o Natal e reabrimos na segunda semana de janeiro, tá? Porém, não vamos nos esquecer que os nossos assistidos comem no Natal e Ano Novo, tá bom? Janeiro eles comem também. Então, as doações, se vocês puderem continuar levando os alimentos, nós agradecemos muito. E que vocês possam visitar o nosso canal, ver as outras evangelhos e divulgar, passar para os seus amigos, compartilhe a palavra do Evangelho que conforta tantos. Vamos nesse momento serenando nosso coração, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, pedindo que a nossa Mãe Maria de Nazaré, neste momento, visite a cada lar, levando a paz, o entendimento, a fraternidade, reforçando o carinho, o amor entre os familiares, abençoando a mesa, o pão de cada dia, levando a saúde, a prosperidade. Vamos pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que possa colocar uma cúpula de luz sobre os nossos lares, que nós possamos ali sentir as tuas bênçãos e as tuas proteções. Obrigado, Mestre amado Jesus,
por nos proporcionar este momento na noite de hoje. Eu deixo vocês com um grande beijo e até a semana que vem. Fiquem em paz.